Paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. Tem dias que parece que a fé acabou. Na verdade, ela pode estar adormecida. É aquele momento em que nós oramos, servimos, porém não sentimos. Mas até o silêncio de Deus fala. Se você se sente assim, esse programa é para você. Gálatas 6:9 nos lembra que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Dr. Francis, o que leva uma pessoa a perder o brilho da fé? Em geral, nós temos esses casos relacionados a expectativas que a pessoa cria de uma determinada situação, atribui isso a uma ação de Deus, né, algo que Deus deve fazer por ela, e quando isso não ocorre da maneira que ela pensa, ou no tempo em que ela pensa, são uma das queixas que faz a pessoa ir desanimando em relação à fé. Outra coisa também é a questão da espera. As pessoas ficam esperando em Deus e depois passam a ter a sensação de que aquilo que foi prometido não acontecerá mais. Então ela começa a partir daí a esfriar também na fé. E também nós temos algumas situações em que a pessoa atribui a sua fé em Deus à igreja, a pastores, a pessoas. E essa confusão acaba fazendo com que ela atribua também a Deus a falibilidade que é cabível ao homem. E é nesse momento em que as decepções, frustrações chegam. E ela começa então a abandonar a fé, ou enfraquecer-se na fé, esfriar a fé. Porém, é importante a gente ressaltar que quando a gente fala sobre fé, existem tipos diferentes de fé, que é como se fosse uma evolução progressiva, né, dessa fé, uma mudança de fé em fé. E a gente poderia então exemplificar de que forma? Bom, a fé natural, vamos chamar de fé natural. O que seria a fé natural? Todo mundo tem a fé natural. Uns colocam em Deus, outros colocam no governo, outros colocam no trabalho, no dinheiro, na medicina. Você acaba acreditando que alguma coisa possa fazer algo por você. Isso é uma fé natural. Tá? O passo seguinte seria a fé salvífica. É quando você usa a fé natural, ouvindo a palavra de Deus. Essa fé natural desperta algo em você, e essa fé que desperta algo em você te transfere para Deus. Você deixa de acreditar em qualquer coisa, ou melhor, você não deixa de acreditar. Você continua tendo a fé natural, mas agora você usou a fé natural à luz do que você ouviu da palavra e surgiu a fé salvífica, a fé que te salva. Daí que está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É essa segunda etapa, segundo estágio da fé, que já é uma fé mais firme, mais madura. Um terceiro estágio seria a fé fruto do Espírito, que vem com a tradução de Gálatas em alguns locais como fidelidade. Ela fé significando fidelidade. É como que você tem a fé natural, ouve a palavra, aplica essa fé na palavra e ela se torna a sua fé salvífica. E à medida que você vai caminhando com Deus e crescendo na entrega e o domínio do Espírito, ele vai desenvolvendo em você o fruto do Espírito, que é a fé, que aí seria sinônimo de fidelidade. Quando você chega nesse estágio, é mais difícil uma pessoa enfraquecer-se na fé. As pessoas que estão nesse estágio de enfraquecimento na fé, pelos motivos que eu citei antes, frustração, decepção, estão no primeiro estágio. Quando muito no segundo, mas ainda neófito, ainda não amadurecido. Eles se converteram, mas o Espírito ainda não os comanda, não os controla, a ponto deles conseguirem desenvolver o fruto do Espírito.
Então, esse primeiro estágio de fé, que é uma fé muito neófita, né? Ela tem essa facilidade ainda de, nesse momento, se esfriar por decepções, projeções erradas, expectativas erradas, expectativas temporais erradas também sobre o agir de Deus. Agora, quem já está nesse estágio mais avançado de fé, que já é dominado pelo Espírito e já desenvolve o fruto do Espírito chamado fé, que é fidelidade, as circunstâncias já não influenciam no relacionamento dela com Deus. O cansaço, sim. É porque a gente fala sobre a questão de uma fé cansada. O que seria isso? Não é o cansaço da fé. Nesse caso, seria um cansaço da pessoa. Por exemplo, Elias, depois de um momento de ápice do seu ministério, ápice da sua relação com Deus, em que ele faz cair fogo do céu, converte uma nação inteira, no outro dia ele ora pedindo para si a morte, porque ele estava cansado, ele estava exausto. Não era a fé em Deus que modificou, era o seu estado, era a sua luta, mas a fé permanecia inabalável. Ele já estava num nível avançado de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Essa é a jornada. Para chegar aí também a questão da fé como dom do Espírito, né? Falamos sobre a fé como fruto, tem a fé como dom do Espírito. Ambas acontecem quando você está cheio do Espírito e é conduzido pelo Espírito, que é a fé que opera milagres. Nesses estágios finais, o cansaço pode fazer a pessoa diminuir o ritmo ou até parar, mas ele não abandona a sua fé, a sua crença em Deus, a sua relação com Deus. Mas nos primeiros estágios, onde há uma confusão sobre um agir de Deus de forma temporal e que isso é frustrado, ou uma projeção na igreja, nos homens, nesse caso, aí sim a gente corre o risco de uma fé que vai de fato ser esfriada a ponto da pessoa abandonar totalmente. Você mencionou aquele texto, né? A fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? A fé que desenvolve pela ação, pelo contato, pela intervenção também de Deus. Mas, olha, às vezes vivemos momentos na vida em que parece que Deus está calado, Deus não está falando com a gente, né? E quando isso acontece, o que podemos fazer? Existe um propósito nisso tudo. Existe um propósito. Quando Deus quer fazer com que a gente evolua na fé, não é teoricamente. Ele não te dá uma aula sobre fé, ele vai te dar práticas, oportunidades práticas de exercício da fé. Sim. Algumas que vêm nas circunstâncias da vida, e ele aproveita dela para que a gente possa crescer na fé, e algumas que ele mesmo envia, permite. Quando você começa a passar por situações difíceis, em que você acaba aprendendo a ter que confiar em Deus, porque você já não tem mais outra alternativa, você vai transformando nesse momento a sua fé em fidelidade. É ali que você vai evoluindo. Por exemplo, Jesus, vendo os discípulos no meio do mar, no meio da tempestade, ele manda os discípulos atravessar, então ele vai para o monte orar, e a Bíblia relata que ele ficou observando-os de longe e viu que eles estavam desesperados por causa da tempestade, mas só vai encontrar com eles na 4ª vigília da noite. Ou seja, passou a primeira vigília, a segunda, a terceira, na última vigília da noite, que é quando já é a jornada final para amanhecer o dia, é que Jesus vai ao encontro e responde ao clamor deles, andando sobre as águas, né? Por que, se ele observava desde o início, por que se silenciar? Por que não agir? Por que ficar em silêncio durante a primeira, segunda, terceira vigília da noite? É o processo para que a fé possa, de fato, ser exercitada no sentido dependência de Deus, e nessa dependência de Deus é que ele consegue, então, passar de uma fé natural para salvífica, de salvífica para fruto do Espírito, de fruto do Espírito para dom do Espírito, né? Quando ele passa por essas experiências. O silêncio de Deus
é tempo para que a pessoa consiga, de fato, evoluir, crescer de uma fé para outra. A expectativa é que ele apareça logo na primeira vigília. A gente grita e ele vem correndo. Mas ele está me dizendo o seguinte: olha, eu vou te mostrar com o tempo que você é capaz. Você não precisa ser como um menino. Você é capaz de suportar. Você é capaz de resolver. Eu vou chegar, mas você precisa aprender a dependência. Enquanto eu estou no processo da escola da dependência, o silêncio de Deus, ele vai se fazer. É interessante que, como você mencionou aí, o silêncio de Deus, ele também desenvolve a sua fé. Eu também vivi um momento desse, onde parecia Deus estar calado mesmo, e nessa circunstância você pensa, poxa, eu posso fazer qualquer coisa aqui que eu não sei, eu estou perdido, eu posso ir a fazer o que não deveria, eu posso perder a minha fé, mas pelo contrário, no final do processo, quando Deus realmente falou comigo novamente, aí tudo mudou. Minha vida realmente foi transformada em termos, a minha experiência de fé foi transformada daquele momento para então. Na verdade, a confiança que eu tenho em Deus hoje, muito mais inabalável do que quando era naquela época ou durante aquele processo. Realmente, nesse processo todo, o resultado foi que a fé desenvolveu justamente nesse processo, onde também parecia que Deus não estava falando. A ausência do agir de Deus ou do falar de Deus é uma forma de fazer você crescer na fé. Por exemplo, quando você vê um pai querendo ensinar algo ao seu filho, ele dá a ele autonomia. E ele observa, deixa ele fazer. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui. Nem que seja para te ensinar que você não dá conta, Deus age dessa forma. Quando você está diante de uma dificuldade, não sabendo o que fazer, e realmente nada que você faz resolve o problema, o que você está aprendendo com isso? Dependência. Entrega. Você está aprendendo a entregar. Não dá para segurar mais, não dá para reter com a sua força mais. E Deus precisa ensinar, nos fazer entender na prática o que é dependência de Deus. E quando você aprende de fato a depender de Deus, você já evoluiu a sua fé. Ou seja, o silêncio de Deus, ele pode ser para nós terapêutico, de forma a desenvolver e a cuidar da nossa fé e até mesmo da nossa saúde emocional, né? Exatamente. Ele dá essa oportunidade, né? É claro que do momento que você começa a não dar conta de fato, porque isso tem um limite, né? Na quarta vigília da noite ele chegou. A tempestade tem hora para acabar. A noite escura tem hora para acabar. Uma outra situação em que Pedro começa a andar sobre as águas, nesse episódio de encontro com Jesus, Pedro caminhou até um determinado ponto. Sim. Teve uma hora que ele começa a afundar. Ele deixa de olhar para Jesus, olha para o problema, sente medo e o medo faz com que ele afunde. Isso aí é um estudo profundo. Mas o medo faz com que ele afunde e aí Jesus estende a mão e o socorre. Como um pai faria com um filho, quando vendo que dando autonomia para que ele ganhe algum tipo de aprendizado, não vai permitir que ele também se coloque em risco. De fato, Deus está sempre próximo, Deus está sempre olhando. O silêncio dele é um aprendizado. E quando a pessoa sente que não vai suportar o que realmente ele não vai dar conta, aí ele se manifesta. Se manifesta com uma palavra que vai reavivar, que vai consolar, que vai edificar, que vai corrigir rumos, ou se manifesta com o próprio agir dele, segurando na mão, levantando e fazendo acalmar uma tempestade, por exemplo. Ele vai se fazer presente, mas sempre haverá uma oportunidade de aprendizado. Aprender a dependência aprimora a fé. Muito bem. Pode acontecer de alguém que está nos assistindo estar vivendo justamente um momento aí de abalo na sua fé. Ele está ainda perdendo a esperança,
todo o seu exercício de fé já está se esvaecendo, já está apagando. E como é que deve, então, proceder nesse momento? Como é que é possível reavivar a fé de alguém aonde parece que a fé se apagou? Propósito. Propósito, sem dúvida o propósito. Quando você consegue ter em mente um propósito, por mais difícil que seja o processo, você não desanima porque existe um propósito e você está focando no propósito. Justamente quando você ouve a palavra de Deus e se converte, você já sabe de um propósito de Deus. Agora você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. E a partir dali você foca no propósito e por isso você vai suportando as provas que vêm para aumentar, fortalecer a sua fé. Agora, quando você perde a clareza do propósito e coloca o foco no processo, aí você se perde. Porque Deus não explica o processo. Ele não vai te falar, olha, o processo é assim, é assim, é assim. Senão, muitas vezes, é justamente o silêncio é o processo. Então, se ele explica o processo, não tem o silêncio. O próprio silêncio faz parte do processo. Então, você vai passar pelo processo, muitas vezes sem entender. Quando Deus vai falar no meio do processo? É quando ele vê que você não está aguentando mais. Aí ele vem e te fala, como eu disse, para exortar, corrigir a rota, ou edificar, ou consolar. É na hora que ele realmente intervém com a sua fala. Fora desse momento, que é quando você não está suportando mais, o silêncio de Deus faz parte do processo. Então, se você olhar para o processo, você não vai entender o que está acontecendo, porque ele não vai te falar, ele não está te explicando o que está acontecendo. É o caso do exemplo que nós temos de Jó. Deus não explicou, Jó, olha, vai acontecer assim, 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 porque o diabo fez isso, isso, isso. Não teve. Jó passou às cegas. Isso faz parte do processo. O foco é não se espelhe, não mire, não tenha como alvo o processo. Não bote o foco no processo. Bote o foco no propósito. E deixe o processo ir acontecendo. Quando você foca no propósito, você está sempre motivado para caminhar um pouco mais. Ou seja, a esperança, a fé, ela não morre. Ela fica adormecida. E aí, quando você realmente coloca o seu foco no propósito, que é onde ele deve estar, você passa pelo processo de uma maneira mais suave, e aí você tem a sua fé ali despertada, né? A esperança renovada. Exatamente isso. Quem consegue manter o foco no propósito, mesmo no princípio da fé, naquela fé ainda em desenvolvimento bem inicial, se ele mantiver o foco no propósito, aí sim ele passa para o estágio seguinte da fé. Por isso que às vezes você vai ver Deus interferindo mais, socorrendo mais, falando mais no início. Porque a capacidade de suportar ainda é pequena. Então a pessoa está mais tendenciosa a deixar. E Deus entra com exortação, com consolo, com edificação, com ação. Agora, à medida que ele vai crescendo na fé, as intervenções no meio do processo diminuem e dão mais lugar ao silêncio. Porque você já pode suportar mais. A quem mais é dado, mais é requerido. Você já tem mais estrutura, só que ainda não é suficiente. Eu quero que você tenha ainda mais. E aí você vai passar por um processo um pouco mais longo. E as intervenções no meio desse processo vão ser bem menores. Foco sempre no propósito. Isso aí é quando Deus está trabalhando em você. Isso tem período. Quanto mais você se entrega no trabalho de Deus, quanto mais você se entrega no processo e aprende a confiar, a dependência que nesse contexto é sinônimo de confiança, não é aquela dependência passiva. Você cruza o braço e fala, Deus faz tudo para mim. Não, é uma dependência ativa. Que é a confiança. Ou seja, eu pratico exercícios de fé. Fé que é fé ativa, fé viva, né? Obras da fé. Então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou continuar frequentando a igreja, adorando a Deus no meio da prova. Eu tenho ações. A dependência passiva
ela é uma infantilização. E o crescimento da fé, para tirar desse estágio de infantilização, te dá autonomia. A ponto de Deus chegar e falar assim, não te chamo mais menino, agora você está pronto. Então esse processo de transformação vai exigir com que a pessoa passe por momentos mais longos de silêncio para aprimorar até chegar no ponto que precisa que ele esteja. Para quê? Para cumprir o propósito. Por isso, é importante que você compreenda o seu propósito, alinhe o seu propósito de vida ao propósito de Deus para a sua vida e, a partir daí, você mire no propósito. Quanto mais você entrega, menos tempo de processo. Quanto mais você aprende a confiança, menos tempo de processo. Mas como, tratando também um pouco sobre propósito, então, entendi realmente, a pessoa pode ter compreendido. Olha, beleza, estou vivendo um momento de um processo onde minha fé está sendo provada, estou sendo edificado. Aí nós falamos aqui de propósito. Propósito é uma questão individual? Existe um propósito para mim, existe um propósito para outra pessoa, eles não serão o mesmo. Eu digo por quê? Muitas vezes nós utilizamos a comparação para entender. E às vezes eu vejo, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um propósito claro na sua vida e está desenvolvendo, eu fico, às vezes, buscando algo semelhante ao seu propósito para entender qual é o meu. Então, essa compreensão do propósito, ela pode auxiliar nesse fortalecimento da fé, na certeza do que Deus pode fazer na vida dele, ou se ele está realmente aprendendo, entendendo esse processo inteiro do qual ele está sendo submetido, e ele está conseguindo realmente, de fato, do outro lado, ter certeza de qual é, de fato, o seu propósito? Com certeza. Mas o propósito, ele precisa ser entendido como sendo, no mínimo, em duas dimensões. Propósito humano, natural, humano, que todo mundo pode ter um propósito na vida. Eu tenho um propósito de casar filhos, os meus filhos. Eu tenho um propósito de construir uma profissão, me construir profissionalmente. Propósitos naturais, todo mundo tem propósitos naturais. Aqueles sonhos, né, que toda criança tem e como adulto a gente busca e corre atrás deles, isso são propósitos humanos. E existe o propósito espiritual, que é o propósito de Deus, o propósito divino. O propósito divino nunca é sobre uma pessoa só. O propósito divino é sobre a coletividade. O propósito dele, ele veio para salvar a todos, alcançar a todos. O que ele faz é pensando em todo mundo. Então, quando você envolve o seu propósito ao propósito divino, você torna o seu propósito infalível. Se o seu propósito de vida, de construção de uma carreira, por exemplo, que exige pesquisa, estudo e construção de fato, se isso aí se for alinhado com o propósito divino, você consegue isso muito mais fácil. Você se esforça menos, porque tem um Deus que não perde jamais o foco do propósito. Os propósitos de Deus sempre se cumprem também. Se o seu propósito for alinhado ao dele, seu propósito vai se tornar invencível. É fato, ele entra no negócio. E o propósito divino, como é que eu sei se eu estou envolvido com ele? Se o que eu faço só beneficia a mim, não é divino. O propósito divino nunca vai ser sobre mim ou para mim. Então tem um grande propósito divino que é para a humanidade, para a igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja, a igreja espiritual, tem um propósito dela aqui na Terra. E agora, dentro do propósito que ele tem para a igreja, existem papéis, funções. Eles chamam um para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, de forma que ele compara a igreja como um corpo onde são vários membros. E aí, o pé não é a mão não é a cabeça. Cada um tem uma função dentro de um mesmo propósito. É a comparação de que a minha função seja diferente da outra função,
e eu vejo isso como sendo um propósito diferente do outro, está completamente errada. Funções diferentes. Sim. Deus me chamou para uma coisa, de uma maneira. Deus te chamou para outra coisa, de outra maneira. Mas o que eu faço e o que você faz cooperam para o mesmo propósito, que é o propósito de Deus. Aí sim a gente está enquadrado. O erro talvez seja não entender o propósito divino e confundir ele com ação, ou achar que o propósito de Deus é um propósito pessoal, individual, que visa a mim. Deus tem um propósito de me enriquecer, Deus tem um propósito de me dar saúde, Deus tem um propósito de me dar uma família, Deus tem um propósito de me dar tudo isso. Mas que propósito é esse que só beneficia a mim? Não é de Deus. O que é de Deus, ele teria o propósito de me enriquecer se fosse através do meu enriquecimento o propósito dele pudesse ser alcançado de alguma forma, e o propósito dele é para muita gente. É para o necessitado, é para o aflito. Ele veio para o pobre, para o doente, ele veio para o endemoniado que precisa ser liberto, para o cativo que tem que ser liberto. Esse é o propósito divino. Alinhar o meu propósito ao propósito dele pode fazer com que ele faça o meu propósito ser acelerado. Tá? Agora, comparar dentro do propósito de Deus funções, por que um é dessa forma e o outro é dessa forma, isso aí sim seria um erro que vai causar um desvio do foco. Ok. Então isso mesmo, ou seja, para a gente desenvolver também a nossa fé em Deus, nós precisamos compreender isso, que não se trata exclusivamente de nós, da minha vontade. Não é? A fé que eu tenho, que eu preciso desenvolver com o Senhor, ela se trata de um todo, que vai me desenvolver, vai desenvolver aqueles que estão comigo, vai desenvolver aquilo que está no meu entorno, vai desenvolver o meu relacionamento com Ele, que é o foco, que é a principal coisa, né? Desenvolver o meu relacionamento com Deus, com essa fé desenvolvida, com essa relação com Deus crescente, então, menos eu terei dúvidas quanto à minha fé, quanto ao meu propósito e quanto ao processo. Exatamente. De repente a pessoa, você que está assistindo esse programa agora, pode estar pensando o seguinte: eu tenho um propósito e o meu propósito não é só para mim. Eu quero beneficiar muita gente. E aí você pensa, então o meu propósito está atrelado ao propósito divino. Possivelmente que sim. Agora, você está frustrado e sente o esmorecimento da sua fé por causa de não conseguir completar esse seu propósito, mesmo acreditando que ele esteja atrelado ao propósito divino. O que pode estar acontecendo então? O processo de amadurecimento, o silêncio de Deus que você tem enfrentado é justamente para te preparar, fortalecer a sua fé, o nível de fé que você precisa ter para que esse propósito se cumpra. Então, se você, diante da frustração, abandona, maldiz, ou questiona, ou começa a blasfemar até. Se você está fazendo tudo isso, toda vez que você se frustra, a sua fé ainda não está no nível necessário. Então, seu propósito não vai cumprir, você ainda está na etapa de construção de fé. Quando a sua fé estiver no nível de fidelidade, fruto do Espírito, aí sim os recursos podem chegar para você, porque certamente eles serão utilizados para o propósito. E claro, você vai se beneficiar disso, com certeza. Tanto que o seu próprio propósito pessoal também vai ser atendido, junto com esse propósito divino. Mas enquanto você não entende o amadurecimento da fé, a ponto da fidelidade te levar a aceitar ou não, a não blasfemar, a não murmurar, a não abandonar, a não questionar, aí sim você vai continuar galgando etapas de silêncio e construção dessa fé necessária para que o seu propósito continue. A resposta de Deus para você é: se submeta ao processo. Deixa ele trabalhar o processo de edificação da sua fé e com certeza o seu propósito vai se cumprir. Ao longo da Clínica Jardim de Deus, muitas pessoas também têm a sua fé desenvolvida, compreensão do processo e também
entendimento do seu propósito. E eu gostaria que você contemplasse isso a respeito desses testemunhos que você vai ouvir agora. Sou membro da Igreja Presbiteriana e eu estava buscando de Deus um avivamento. E eu encontrei, através das palestras da clínica Jardim de Deus. E eu creio que nada acontece por acaso, porque a palavra de Deus diz: e eis que todos os dias são contados e determinados, enquanto não havia nenhum deles. E Deus tem um propósito em cada vida aqui. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Venham para a Clínica Jardim de Deus, receba mesmo a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Se você sente que a sua fé adormeceu, a Clínica Jardim de Deus é para você. É um local onde a sua alma vai aprender a respirar e a esperar em Deus. Acesse nosso site www.clinicajardimdedeus.com.br. Acesse o nosso WhatsApp para você receber mais informações sobre a nossa agenda, sobre os dias do evento. É 319-7220-9899. E nós ainda temos um canal no Instagram, que é @Clínica Jardim de Deus, onde você pode nos enviar uma mensagem, saber de tudo que acontece no nosso ministério. E todas as quintas-feiras nós temos o culto Jardim de Deus, um culto para sua alma, onde às 19h30, toda quinta-feira, na sede da Getsemane, no Salão Diamante, nós temos um encontro marcado com você. Mesmo cansado, continue crendo, porque a fé pode até cochilar, mas nunca morre. O Deus que te prometeu continua a escrever a sua história. Que Deus abençoe você e até a próxima.